Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus por nós estarmos aqui nessa noite, motivo de alegria, podemos adorar o Senhor. Querido, eu queria ler com vocês, aqui em Isaías 49, 24, diz assim: Tirar-se-ia a presa ao valente? Acaso os presos poderiam fugir ao tirano? Mas assim diz o Senhor: por certo que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano fugirá, porque eu contenderei com os que contendem contigo, e salvarei os teus filhos. Amém. Amém, amados? É bom saber que nós temos um Deus que luta as nossas lutas, que guerreia contra aqueles que guerreiam contra nós. Irmãos, quem é que guerreia contra nós? Demônios, as perturbações que vêm muitas vezes para tentar tirar a nossa paz. Mas, querido, a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele contende com aqueles que contendem contra nós. Amém? Então nós vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus para essa live, para esse culto de adoração ao nosso Deus. E então vamos orar. Senhor, nós pedimos em nome de Jesus, Pai Celeste, que o Senhor venha abençoar, Pai, nessa noite, essa palavra, abençoar, Deus amado, a ministração, o louvor. Ó Deus, os irmãos que estão aqui, Pai, na parte técnica, nos ajudando nessa live. Ó Deus, nos abençoe. Pai Celeste, nós queremos dar ao Senhor a honra, a glória, o louvor e a adoração, porque esse culto é para o Senhor. Deus, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Só lembrando, amados, que é importante que você agora esteja bem atento aí no seu dispositivo, no seu celular, no seu computador, e compartilhe, amado, o máximo que você puder. Abre a sala de vídeo, compartilhe a sala de vídeo nos grupos que você faz parte, para que o máximo possível de pessoas sejam alcançados e sejam abençoados. Amém? Deus abençoe. Vamos adorar o Senhor. Senti em meu rosto o calor que eu já conhecia. Não estou só, o meu amado veio me esquentar. Não estou só, o meu amado veio me abraçar. Você é o meu sol, não precisa mais se pôr, me traz o calor com seus raios de amor. Não estou só, o meu amado veio me esquentar. Não estou só, o meu amado veio me abraçar. Não sinto mais frio, você tem me aquecido. Não estou mais sozinho, você veio pra ficar. Nada mais irá nos separar. O seu amor rompeu a noite para sempre. Um raio de sol rompeu a minha noite fria. Senti em meu rosto o calor que eu já conhecia. Não estou só, o meu amado veio me esquentar. Não estou só, o meu amado veio me abraçar. Não sinto mais frio, você
você tem me aquecido. Não estou mais sozinho. Você veio pra ficar. Nada mais irá nos separar. O seu a noite e para sempre. E você veio pra ficar. Nada mais irá nos separar. O seu amor pela noite e para sempre. Sua noite me trouxe dia, sua morte me trouxe vida, sua dor me trouxe alegria. Eu não vou me esconder, novas vestes veio me trazer. Sem ti não sei viver. Sua noite me trouxe dia, sua morte me trouxe vida, sua dor me trouxe alegria. Eu não vou me esconder, novas vestes veio me trazer. Sem ti não sei viver. Você veio pra ficar. Nada mais irá nos separar. O seu amor pela noite e para sempre. Sua noite me trouxe dia, sua morte me trouxe vida, sua dor me trouxe alegria. Oh, eu não vou me esconder, novas vestes veio me trazer. Sem ti não sei viver, nós sabemos viver sem ti, Jesus. Impossível viver sem ti, Jesus, Jesus, Jesus. Impossível viver sem ti. O Criador se fez homem, a majestade serviu. O justo se fez pecado, a fenda na rocha se abriu e me fez entrar onde eu pude te enxergar.
travesti-me, tomando a cruz que era minha, me deu a sua coroa e me fez entrar onde era impossível eu ir, fez-me aceitar ao teu lado, junto ao Pai. Não quero cantar mais nada além da obra consumada de Jesus, inserido nessa aliança que jamais será quebrada em Jesus. Não quero cantar mais nada além da obra consumada de Jesus, inserido nessa aliança que jamais será quebrada em Jesus, pois unicamente, definitivamente, Jesus é suficiente. Jesus é suficiente, pois unicamente, definitivamente, Jesus é suficiente. Jesus é suficiente, pois unicamente, definitivamente, Jesus é suficiente. Jesus é suficiente, pois unicamente, definitivamente, Jesus é suficiente. Ele é suficiente. Jesus é suficiente. E Ele é suficiente para todo sempre em mim, para todo sempre em mim. Sua noite me trouxe dia, sua morte me trouxe vida, sua dor me trouxe alegria. Não vou, novas vestes veio me trazer, sem ti não sei viver. E não sabemos viver sem teu amor. Nunca mais haverá noite, nunca mais haverá noite. O sol da justiça brilhou, o sol da justiça brilhou. Nunca mais haverá noite, nunca mais haverá noite.
Jesus, obrigado pelo seu amor, obrigado, Pai, porque não há mais escuridão. Obrigado, Jesus, porque a sua luz está sobre mim. Obrigado, Jesus, porque o seu favor nos consome, a sua graça nos consome. Não há outro amor que se compare ao seu. Amor que me cativou, amor que me cativou. É somente o seu, Jesus, é somente o seu. Se abrir sobre os filhos, o Espírito já desceu, nada nos falta em Cristo. Os céus já se abrirão sobre os filhos, o Espírito já desceu, nada nos falta em Cristo. Vamos declarar: o céu já se abriu sobre os filhos, o Espírito já desceu, nada nos falta em Cristo. Na, 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 na. Em meu peito e não me dá descanso, eu não tenho descanso. Há um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso, eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Oh, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos aqui novamente, agora então para ministrar a palavra do Senhor, amém? Então eu queria, amado, rapidamente ler com vocês em Gênesis, no capítulo 22, no versículo 15, diz assim: Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. E nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto creste na minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Amém? Vamos orar. Senhor, nós pedimos que o teu Espírito Santo fale conosco, fale com cada filho teu e venha nos abençoar, Deus, em nome de Jesus, nessa noite. Amém. Amado, a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele celebrou a última Páscoa junto com os seus discípulos, amém? E naquela Páscoa, naquela celebração da Páscoa, amado, foi feita
uma nova aliança. A verdade é, amado, que o pecado havia entrado no homem, no mundo, por meio de Adão, né? A Bíblia diz que mesmo aqueles que não pecaram, a semelhança do pecado do Adão, são pecadores, porque pelo pecado de um, a morte veio sobre todos, né? E, amado, a Bíblia diz que Deus, Ele é justo. Então, quando nós vemos na palavra de Deus, Deus usando de misericórdia, irmãos, isso é quando Deus está tardando em fazer justiça, Deus está tardando em liberar tão somente a sua justiça, que muitas vezes implicaria em destruição, em condenação. Mas, quando nós pensamos num Deus que é justo, chega um momento em que essa justiça tem que ser feita, né? E a Bíblia diz então que Deus, olhando o mundo, não viu nenhum justo sequer. Nós tínhamos, como então pecadores, uma dívida para com Deus, e essa dívida ia ter que ser paga mais cedo ou mais tarde. E como Deus não encontrou nenhum justo, o que Ele fez? A Bíblia diz então que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Deus, que era o justo juiz, e que tinha já uma sentença de condenação contra o homem, contra a humanidade, vendo que não havia ninguém que poderia satisfazer a sua justiça, a Bíblia diz que Ele mesmo se faz então o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Ele se faz homem, Ele habita entre nós, e para então cumprir para a sua própria justiça, para satisfazer a sua própria justiça, para que então Ele, que é um Deus justo, pudesse salvar o homem, salvar a humanidade, não mais apenas usando de misericórdia, ou seja, retardando a sua justiça, mas fazendo justiça e também fazendo com que o homem que era pecador se tornasse justo, pelo ato de justiça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A verdade é, amado, que não dá para entender tamanho amor, tamanha graça, tamanho compaixão de Deus para conosco. E é justamente, amado, isso que nos deve levar a nos apaixonarmos por Deus a cada dia. Amém? A palavra do Senhor diz, amado, que era uma tradição, na verdade, dos judeus, na noite da Páscoa, tomarem numa mesa 3 pães, né? O pão de Abraão, o pão de Isaque e o pão de Jacó. E eles pegavam o pão do meio, que era o pão do Isaque, e o cortavam, o partiam e celebravam a Páscoa com o pão do meio. Por que o pão do meio? Porque essa palavra de Gênesis que eu acabei de ler foi liberada a Abraão, né, em relação a Isaque. E diz assim, olha, a palavra de Deus diz: deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência. Então, a palavra foi liberada ao descendente de Abraão, que naquele momento era Isaque. E Isaque era também o filho, né? Interessante que Abraão teve Ismael, depois ele se casou com Quetura, uma segunda mulher, depois que Sara morreu, e ele teve mais 5 filhos. Mas o texto diz que Deus chama Isaque de único filho. Por que único filho? Porque era o filho da promessa, o filho que nascera pela fé. Amém? Então, os judeus celebravam com o pão do meio, que era o pão de Isaque. Hoje, irmãos, nós sabemos que eles faziam isso muitas vezes sem saber, que eles já estavam apontando para o pão do meio, que hoje nós poderíamos dizer que é o pão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o pão do meio, que seria o pão do Filho. Amém? Então, amado, a palavra de Deus diz que Jesus, na noite então em que foi traído, o que ele fez?
A Bíblia diz que Jesus ele tira as suas vestes, né? Vou colocar aqui. Ele tira as suas vestes e então se envolve em uma toalha, e aí naquele momento ele vai e lava os pés dos discípulos. Irmãos, nesse momento, Jesus, que era o Filho de Deus, até então, sem nenhum pecado, ele então, ainda cheio de poder, habitado pelo Espírito Santo, ele começa então, nesse tirar as suas vestes, ele começa então a se identificar com o homem. Porque ele vai fazer ali agora uma aliança com o homem. Então, ele se torna servo, lava os pés dos seus discípulos e se coloca então como servo desse homem que era pecador, desse homem que estava caído. Amém? A palavra de Deus diz, amado, que nesse momento então, Jesus pega o pão do meio, né? É lógico que o pão do judeu não era como esse pão que a gente compra hoje, era um pão asmo, um pão sem fermento, mas a Bíblia diz que Jesus pega esse pão, o parte e dá esse pão de comer aos seus discípulos. E diz, este pão é o meu corpo que é partido por vós. E o interessante é que aí também ele come do mesmo pão. Queridos, o sangue que corre na nossa veia é resultado daquilo que nós comemos. Por isso que quando você vai ao médico e dependendo do que se aponta no teu sangue, o médico te passa uma dieta. Ele vai dizer, você não pode mais comer isso, isso, isso e aquilo, porque aquilo está alterando o teu sangue. Amado, quando Jesus come do mesmo pão que ele dá para os discípulos, ele está fazendo os discípulos se lembrarem do momento em que Melquisedeque sai ao encontro de Abraão e entrega a Abraão pão e vinho, recebe os dízimos de Abraão, que voltava da guerra contra os 5 reis, e abençoa Abraão, dizendo que Abraão era bendito entre todas as pessoas daquela época. Abraão era bendito pelo Deus Altíssimo. Amém? Quando, irmãos, Jesus então, depois de ter ceado, toma o cálice e diz assim para os discípulos, este cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue. Bebei dele todas as vezes que beberdes em memória de mim. Naquele momento, quando o Senhor Jesus fala do seu sangue, ele já estava dizendo, olha, eu vou morrer, o cordeiro vai ser entregue. E aí, irmãos, ele dá o seu sangue, que é representado naquele cálice para os discípulos tomarem, e ele também toma. Neste momento, amado, Jesus faz aliança com os discípulos. Aquilo que era dos discípulos passa a ser dele. O que passa a ser dele? Eu queria pedir ajuda para esse moço que está aqui. Então, está aqui conosco o Felipe nos visitando hoje. Lembra que Jesus já tinha se despido das suas vestes. Aí agora ele pega as vestes dos seus discípulos. Então, obrigado, Fê. Ele pega então agora as vestes dos seus discípulos, as vestes do homem. E agora ele se identifica com o homem, porque uma aliança foi feita. Jesus, da boca de quem nunca se ouviu um queixume,
pela primeira vez agora ele abre a boca e diz: fiquem comigo e orem por mim. Vigiai comigo, porque a minha alma está angustiada até a morte. Veja, amado, que imediatamente após a aliança, o Senhor Jesus, então, ele começa a sentir aquilo que o ser humano sentia: o medo, a tristeza, a angústia. A palavra de Deus diz que quando ele está no jardim, ele chega ao Pai e diz: Pai, passa de mim esse cálice. Que cálice? O cálice que era do homem, o cálice de sofrimento que era do homem. Agora, amado, o que Jesus tem sobre si? Tudo aquilo que era do homem. O pecado, a tristeza, a miséria, a dor, a culpa, o medo, tudo isso. O Senhor Jesus, então, agora está levando sobre si. Por quê? Porque uma transação foi feita. E essa transação foi feita e foi ratificada, irmãos, diante do tribunal de Deus. Porque para isso ele havia vindo. Amém? Então, amado, nesse momento, o Senhor Jesus, então, já toma a dívida do homem. Toma, então, o pecado do homem. E interessante, amado, que todos os anos os judeus subiam a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Às vezes, não só os judeus, mas pessoas do mundo todo iam até Jerusalém para celebrar a Páscoa. E, por conta da logística, vamos assim dizer, era comum os criadores de ovelhas, durante a Páscoa, virem para Jerusalém, e eles então entravam por uma porta chamada a Porta das Ovelhas e iam para um local próximo ao templo, onde eles vendiam essas ovelhas, para que as pessoas que tinham chegado de longe pudessem comprar e oferecer essas ovelhas em sacrifício. Essa ovelha ficava separada por 4 dias, enquanto era examinada. O sacerdote, então, dava o parecer final e dizia: está pronta, está apta para o sacrifício. Interessante, amado, que Judas vai e vende a ovelha, vende o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, por 30 moedas de prata, que era o preço do escravo. Interessante que quando Jesus é apresentado diante do sacerdote e diante de toda a inquisição que é feita pelo sacerdote, o sacerdote diz: é réu de morte. Em outras palavras, o sacerdote estava dizendo: o cordeiro está próprio para ser sacrificado. Ou seja, não tem mancha. Quando Judas, após ter tomado pelo remorso, ele chega no sacerdote, ou seja, no templo, atira as moedas de prata e diz: eu traí sangue inocente. Ou seja, mais uma vez ele diz: o cordeiro é limpo, o cordeiro está pronto para o sacrifício. Amado, na época, o imperador romano, ele também, além de ter o título de César, né, que foi César Augusto porque foi o primeiro imperador, e a partir daí todos eles eram augustos. Interessante que ele também tinha o título de Summus Pontífices, ou seja, o sumo sacerdote, ou seja, o líder maior, o chefe maior de todos os sacerdotes, de todas as religiões que estavam debaixo do Império Romano. E lá em Jerusalém estava um homem chamado Pilatos, que representava Roma e representava aquele sumo sacerdote, que era o imperador romano. Ele diz então: não vejo neste homem crime algum.
que o faça digno de morte. Portanto, eu vou fazer isso e vou soltá-lo. Mas aí o povo clama, crucifica-o, crucifica-o. Interessante, amado, que nesse momento o Senhor Jesus é tido como o Cordeiro de Deus, que de fato tira o pecado do mundo, e que pelo sumo sacerdote, chefe maior de todos os sacerdotes, ele então é tido como o Cordeiro apto para o sacrifício. Amém? Querido, é interessante que nada é por acaso. Jesus estava agora vestindo não mais das suas vestes, mas com a veste do homem. E ele então é levado ao Calvário. E quando ele chega então lá no Calvário, já não era mais ele. Era eu e você. Porque ele estava se vestindo de tudo aquilo que o homem vestia. O pai olha para ele e já não vê mais o filho amado. O pai olha para ele e vê nele o quê? Vê nele o homem, o pecado do homem, vê nele as trevas, vê nele a dor, vê nele a maldade, vê nele tudo aquilo que era comum se ver no homem. Diz a palavra, amada, então, que o pai, ao olhar e não ver mais o seu filho, lhe vira as costas. E o Senhor Jesus então percebe que o pai já não olha mais para ele com os mesmos olhos. Aí ele clama, Elohim, Elohim, lama sabachthani, que significa, Deus meu, por que me desamparastes? Querido, e da hora sexta até a hora nona, a Bíblia diz que se fez trevas sobre toda a face da terra. Amém? Aí, amado, começa a se cumprir o Salmo 22, que o salmista escreve profetizando a respeito da morte de Jesus, falando que ele estava sendo contado entre os malfeitores, o seu parecer estava sem formosura. Começa a falar que os seus ossos foram contados, ou seja, a situação de penúria que dava para contar os seus ossos. Então, se cumpre ali, amado, agora Jesus levando sobre si todos os meus pecados. Amém? Interessante que ele fica pendurado da 3ª hora, por volta das 9 horas da manhã, até as 3 horas da tarde, quando ele morre. Essas 6 horas, irmãos, não foram por acaso. Foram as 6 horas, que 6 é o número do homem. Ou seja, o homem está morrendo na cruz. As 6 horas também fala, amado, da criação, dos 6 dias da criação. Então Jesus, de certa forma, está dizendo, olha, eu estou recriando agora uma nova raça. Um novo homem poderá nascer. E por fim, querido, ao final daquelas 6 horas, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, então, reúne forças e dá um grito. Está consumado. Diz o texto que ele bradou em alta voz, está consumado. E entregou o seu espírito e dá o seu último suspiro. Amém? Aí, interessante que o soldado chega e bate no peito e diz, verdadeiramente este homem era inocente. Mas por que os soldados pensavam dessa forma a respeito de Jesus? Por quê, querido? A morte na cruz era uma morte de agonia. Não era uma morte rápida. Era uma morte que, em alguns casos, a pessoa poderia demorar até 6 dias para morrer, dependendo do vigor da pessoa. E dificilmente alguém morreria antes. E quando eles precisavam apressar a morte, diz o texto que eles quebravam a perna do crucificado. Por quê?
porque o crucificado com a perna quebrada, ele não poderia ter mais apoio, embora os seus pés fossem pregados na cruz, e com muita dor, ele podia apoiar os seus pés naquele prego, levantar o corpo e conseguir respirar mais uma vez, retardando, então, a asfixia, que era progressiva, né? E quando se quebrava a perna, então, ele perdia esse apoio. Então, simplesmente, ele ia ficar asfixiado. Mas, querido, quando Jesus diz em alta voz, então mostra que ele não estava enfraquecido, apesar de ter passado a noite em claro, apesar de ter sido açoitado, apesar de ter sido humilhado, zombado de tudo que sofreu, ele ainda estava cheio de vida. Por quê, amado? Porque a Bíblia diz, amado, que Jesus, ele disse, ninguém pode tirar a minha vida. Esse mandato eu recebi do meu Pai. A minha vida me pertence. Eu tenho o poder de entregá-la e de tornar a tomá-la. Amado, o Senhor Jesus, ele estava ali, naquele momento, como alguém resolvido a entregar a sua vida. Ele não foi pego, ele não foi prisionado por acaso. Não, ele realmente esperou o momento de entregar a sua vida. E aí, querido, então, os soldados, ao ver que após 6 horas, Jesus ainda tinha vigor ao ponto de encher o pulmão e gritar alto, está consumado, os soldados então reconhecem que ele era inocente. Amém? No momento em que Jesus diz, está consumado, irmãos, aconteceu o maior milagre que a história poderia experimentar. O véu do templo se rasga de alto a baixo. Interessante, amado, que o texto diz que o véu do templo não rasgou de baixo para cima. Imagina, se você fosse rasgar um véu, uma cortina, você iria pegar aqui e ia rasgar, mas não foi o que aconteceu. De alto a baixo, amado, porque o rasgar do véu veio de cima, veio de Deus para o homem. Ou seja, aquele lugar que era considerado santíssimo e era separado por aquele véu, foi rasgado, aquele véu foi rasgado e aquele lugar então foi aberto para que agora o homem, eu e você, pudéssemos ter acesso ao Santo dos Santos, pudéssemos entrar na presença de Deus, sem ter o medo de morrer, como até mesmo os sacerdotes o tinham. Até mesmo o sacerdote possuía esse medo, porque era um lugar santo, e o homem pecador, quando entrava na presença desse Deus santo, poderia morrer, como acontecia no deserto, como acontecia no Monte Sinai. Amém? Amado, o último sacrifício fora feito, o último sacrifício foi aceito. A última oferta pelo pecado do homem foi recebida no céu. E o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Aleluia! Glória a Deus por isso. Amado, a nova aliança estava selada. O caminho estava aberto. Agora o homem poderia entrar no Santo dos Santos. Amém? Agora, amado, Jesus morre. Alguns dizem que Jesus morreu na sexta-feira. A tradição, na verdade, diz que Jesus morreu na sexta-feira. Mas, se você for pensar bem, que Jesus morreu 3 dias e 3 noites, sexta-feira não dá. 3 dias e 3 noites. Então, há alguns estudiosos que acreditam que Jesus morreu na quarta-feira. E quando fala que a véspera, aliás, o sábado está chegando, era o feriado da Páscoa, que naquele ano acontecia na quinta. Então, o sábado, na verdade, não era o sábado de fato, era o sábado, o feriado, era o dia do descanso, que era o dia da Páscoa. Então, Jesus morre. Mas onde é que ele fica? 3 dias e 3 noites.
Amado, a Bíblia diz que Jesus vai ao Hades, a região dos mortos, né? Mais precisamente ao inferno, ao lugar, amado, aonde, veja bem, quem é que estava com essa roupa? Quem é que estava vestido com as características do homem, com a maldição do homem? Ele que agora era pecado, ele agora, amado, que era, em resumo, tudo aquilo de ruim, de negativo que representava o homem. Ele vai ao inferno. E quando ele chega no inferno, os demônios zombam, os demônios tripudiam, os demônios então ficam gritando, porque nós matamos o Filho de Deus, porque nós matamos, nós abortamos, como se tivessem abortado o plano de Deus, matamos o Rei dos Judeus. E Jesus então ali, amado, sofrendo todo tipo de sofrimento, de escárnio, que havia já sofrido na mão dos homens, e agora sofre nas regiões inferiores da terra. Mas, amado, nós não podemos esquecer que, no meio de todo esse sofrimento, quem é que estava lá? O Jesus homem. Mas a aliança tem dois lados, amém? Ao mesmo tempo que Jesus deu aos discípulos, ele também tomou dos discípulos. Mas ao mesmo tempo também, em como Jesus era homem, ele também era Deus. E de repente, Satanás de repente tem esquecido desse detalhe, que ele também era Deus. E aí, amado, lá do céu, bradou-se uma voz. Jesus, eu fico imaginando, irmão, Jesus então, ali naquele lugar de sofrimento, sofrendo a angústia, a dor, a vergonha, mas aí então, amado, lá do céu, o Espírito de vida, o mesmo Espírito de vida que entrou no ventre de Maria e deu vida a Jesus, o mesmo Espírito de vida que veio sobre ele no dia do batismo e disse: tu és meu filho amado, em quem me comprazo. O mesmo Espírito de vida que o levou ao deserto para ser tentado por Satanás e vencer, esse mesmo Espírito entra e quando chega no portão do inferno, ele diz: Jesus, o teu lugar não é aqui. E aí, amado, Jesus se levanta, veja bem, irmãos, o Deus Filho estava ali, mas naquele momento, amado, o Espírito vem, e agora feliz com o Jesus homem, que havia tomado o meu e o teu lugar na cruz do Calvário, o meu Jesus, o Jesus homem, que havia tomado o meu e o seu lugar na cruz do Calvário, amado, ele recebe do Pai uma sentença: tu és meu filho, hoje eu te gerei. Amado, e o exército dos céus te adorem. E aí, amado, Jesus começa a receber do Pai a sentença de vida, a sentença de glória, a sentença de vitória, a sentença de mudança de sorte, de mudança de rumo. E quem? O Jesus homem, que havia tomado o meu pecado, que também sou homem. E aí, amado, então, quando ele recebe essa sentença, o que acontece nesse momento, amado? A dívida foi paga. A dívida foi paga. E o Senhor Jesus, querido, agora já não tinha mais a característica do homem pecador que ele morreu na cruz. Ele então coloca de lado tudo aquilo que havia sido pago. Ele recebe do Pai a sentença de que agora ele é filho de Deus. E aí, querido, o que acontece?
A minha maldição foi levada na maldição de Jesus. O meu pecado foi levado no pecado de Jesus. A minha desgraça foi levada na desgraça de Jesus. Amada, a minha tristeza, as minhas dores e enfermidades foram levadas nas dores e nas enfermidades de Jesus. E aí, querido, agora ele se levanta como homem e como Deus. Amém? O Jesus filho, ele continuava sendo filho de Deus, mas agora o Jesus homem recebe a sentença: tu és meu filho, hoje te gerei. Agora, amado, ele então vai em direção ao trono onde está Satanás sentado. E aí então ele chega perto de onde está Satanás e arranca da mão de Satanás. Como homem ou como Deus? Como homem. Porque foi do homem que Satanás tirou a chave lá no jardim do Éden. Foi do homem que Satanás tirou, amado, o governo de sobre a terra lá no jardim do Éden. Foi como homem que Satanás gerou maldição sobre a terra por causa do pecado de Adão. Amado, e agora, Jesus como homem arranca da mão de Satanás a autoridade de sobre a terra. Toda a autoridade que havia sido roubada de Adão lá no jardim do Éden, Jesus arranca da mão de Satanás. E aí a Bíblia diz que da semente da mulher nascerá um que pisará na cabeça da serpente. Olha só, da semente da mulher. Ou seja, o Jesus homem pisa na cabeça de Satanás. Esmaga a cabeça de Satanás e arranca dele toda a sua glória, todo o seu triunfo. Amém? E aí agora, amado, o Senhor Jesus, então, ele vai outra vez. Para onde? Para o outro lado. Vocês sabem, amado, que lá no Hades, existe o Hades e o paraíso. Amém? Que nós chamamos de estado intermediário. Jesus, então, atravessa para o outro lado, e do outro lado está Moisés, do outro lado está Abraão, do outro lado está Isaac, do outro lado está Jacó, e do outro lado está quem? Está Davi. Aí, amado, no momento em que Davi vê o Senhor Jesus entrando, ele se lembra do Salmo 24. E aí Davi, então, fica em pé e convoca os outros que estão ali a cantar. E eles começam a cantar: levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei? Ele é o Rei da Glória, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portais eternos, amado, e a festa, porque aquilo que eles esperavam, aquilo pelo qual eles ansiavam, havia acontecido. Tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte pela vitória. Agora, amado, o Senhor Jesus entra, e há um texto que diz que ele faz um trabalho com aqueles irmãos que ali estavam, esperando na promessa de Deus. E aí, amado, o nome de Deus é glorificado. Amém. Querido, esse Jesus é o Jesus que você serve, é o Jesus que eu sirvo, é o Jesus, amado, que nos deu vida e vida em abundância. Amém. Aí agora, amado, o que vai acontecer? Olha que interessante, irmãos. Ele chega para Maria e diz para Maria: não me toques, porque ainda não subi para o Pai. Não, aí, querido, depois ele volta novamente no cenáculo onde estavam os discípulos reunidos e diz para Tomé: toquem e vejam meus pés e minhas mãos, que eu sou o mesmo. Então, querido, alguma coisa aconteceu. O que faltava acontecer? O que faltava acontecer? Lembra que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O Senhor Jesus agora então, amado, ele vai subir para o Pai. Amém? Aí então, ele se despede dos seus discípulos. Não, mas antes disso ele já tinha subido, com certeza. Ele sobe para o Pai. E quando ele chega então nos portais do céu,
os anjos em fileira olham para Deus. Olha, irmãos, a loucura. E diz: Deus. Quando ele desceu, ele era só Deus. E agora ele veio e ele é homem e ele também é Deus. Aleluia. Mas como homem, amado, ele era o único homem que jamais teria pisado no céu. O único homem que jamais teria pisado nos portais eternos. O único homem que jamais poderia ter entrado na presença de Deus Pai. Ele continuava sendo o Jesus Deus e o Jesus homem. E os anjos, irmãos, que eram acostumados a adorar a Deus, aí eles dizem: Deus, o que nós faremos? A Bíblia diz: o adorem. E os anjos então começaram a adorá-lo e a exaltá-lo. Por isso diz o texto, amado, que eles adoravam o Cordeiro que foi morto de geração a geração, de eternidade a eternidade. Aleluia. E aí, amado, o Senhor Jesus Cristo entra na presença de Deus Pai e é adorado pelos anjos. Aleluia, aleluia. Irmãos, mas ainda faltava apresentar o sangue. Ele, como homem, precisava apresentar o sacrifício. E ele chega então diante de Deus e apresenta o sangue que havia sido derramado. Como homem, então, ele cumpre o ofício de Melquisedeque, o sacerdote eterno. E aí, amado, a aliança é estabelecida eternamente. Por que como homem, irmãos? Porque o homem tinha essa dívida. Ele então faz o giro completo, paga toda a dívida para a justiça de Deus. E agora apresenta para que agora então eu e você, irmãos, possamos ter um sacerdote segundo Melquisedeque, eterno. Ele se assenta à direita de Deus Pai. Amém? E a Bíblia diz que todos os exércitos dos céus o adoravam. Porque agora ele é o quê? Ele é homem, mas também é Deus. Por isso, amado, que você deve valorizar muito o sacrifício do Senhor Jesus. Você deve muito cantar, Ele é suficiente. Você deve muito adorar, amado, Ele é suficiente. Diante, amado, de tamanho mistério, de tamanha negociação que foi feita para que a justiça de Deus fosse satisfeita, amado, não há mais nada que o homem possa fazer. Seria, amado, um absurdo eu e você tentarmos com atos de justiça querer agradar a Deus de alguma forma. Nós pecamos quando fazemos isso, mas quando damos a Ele a honra e a glória e o louvor e a adoração, então nós estamos exaltando a Deus Pai e a Deus Filho e a todo o plano eterno da redenção que foi estabelecido por mim e por você. Aleluia! Aí, amado, ele se assenta. E aí, por isso, ele diz: tudo quanto pedires ao Pai em meu nome eu farei. Amado, você não precisa da Virgem Maria intercedendo por você, porque o Jesus homem está sentado à direita de Deus Pai e intercede por você. Você não precisa de São Pedro nem de São Benedito interceder por você. Você tem um homem de carne e osso que já passou tudo o que um homem poderia passar nessa terra e que intercede junto ao trono da graça por mim e por você. Você não precisa de nenhum outro mediador. Você não precisa de absolutamente mais ninguém. Você só tem que entender que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amado, Ele, o Senhor Jesus Cristo, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Ele está sentado à direita de Deus Pai, intercede por mim e por você. Aleluia, aleluia por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Queridos, mas ainda faltava uma coisa. Amém. Aquele que desceu como Deus, volta como homem. Senta como homem à direita de Deus Pai. Mas ainda faltava alguma coisa a ser feita pelos homens que estavam aqui na terra. O homem que havia sido criado à imagem e semelhança de Deus. Amém? Nesse momento, amado, o que
casaco rosa ali, aquele casaco, esse casaco aí, filho, faz favor, tira para mim. Novamente, o Pai restitui as suas vestes, vestes de glória. A Ele é dado todo o poder nos céus e na terra. Novamente, amado, Ele passa a ser o Senhor da eternidade. Mas e o homem, de quem Ele havia tirado as vestes negras? O homem continua sendo homem. Foi tirada as vestes negras, as vestes que era do homem, mas aí, amado, a Bíblia diz que o Senhor Jesus desce no dia de Pentecostes e tira as suas vestes de glória. E novamente devolve ao homem, soprando nele o Espírito Santo e restaurando no homem a glória de Deus que sobre ele estava no início da criação. Aleluia! Vamos aplaudir o Senhor por isso. Oh, louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Pode ir lá, filho. Agradeço, obrigado. Amém, amado? Deus, novamente, amado, manda o seu primogênito. Porque agora o seu primogênito passa a ser pai, passa a ser o primeiro, né, na verdade, de uma grande família, de milhões, de milhares de milhares, que recebem o Senhor Jesus como Senhor de suas vidas. Amém? Ele, amado, agora é a cabeça, não é mais, nós não somos mais filhos de Adão. Jesus agora é o cabeça de uma nova raça. E a Bíblia diz assim, amado, que assim como o mar cobre a terra, assim toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Amém? E aí, amado, a aliança é consumada. Tudo foi restaurado. Ele dá ao homem a sua glória. Amém, querido? E aí, amado, nós temos agora a base legal. A base legal, irmãos, para vivermos aquilo que Deus tem falado conosco aqui na igreja Água Viva durante tanto tempo. E está lá em Romanos 5,17. O que diz? Vamos ler. Romanos 5,17. A base legal, querido, para que não fique dúvida na minha e nem na sua mente. Romanos 5,17, que diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, foi restaurado tudo aquilo que nós perdemos por causa do pecado. Em Jesus nós temos a restauração completa. Aleluia! Amém. Então, mas nesse momento, eu queria que você, ao participar da ceia do Senhor, você tenha plena convicção de quem você é em Deus. Amado, e é esse amor de Deus por mim, querido, que me fascina. É esse amor de Deus por mim, amado, que me faz querer servi-lo. É esse amor de Deus por mim que me faz querer chegar cada vez mais perto dEle. É esse amor de Deus por mim, amado, que torna a única motivação legítima para servi-lo. Eu não posso servi-lo por medo do inferno, porque o inferno não é mais meu lugar. Eu não posso servi-lo com medo da maldição, porque ele já levou toda a maldição. Eu não posso servi-lo com medo da morte, porque tragada foi a morte pela vitória. Me dê um motivo para servi-lo. É que o seu amor me atrai. O seu amor me encanta. O seu amor me faz querer chegar mais perto dele a cada dia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amado,
E eu gostaria muito que você entendesse isso, amado, buscasse a revelação desse amor, dessa graça que você tem em Jesus Cristo. A restauração foi completa. Amém, amado? Vamos orar. Pai, nós, por essa palavra, Deus, declaramos quebrada toda maldição da vida do meu irmão, da minha irmã. Por essa palavra, Deus, nós declaramos que não aceitamos nenhuma maldição do inferno, do diabo, do pecado, que ainda perdure ou insista em permanecer na vida do meu irmão e da minha irmã, e daquele que nos ouve. Ó Deus amado, nós não aceitamos nenhuma maldição, Senhor, porque, Deus amado, o alto preço foi pago. Ó Deus, o sacrifício foi aceito, tudo foi estabelecido como no começo. Ó Deus, em nome de Jesus, o próprio Senhor Jesus disse, Pai, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Senhor Jesus amado, nós queremos ver cada dia mais a sua glória se manifestando em nossas vidas e na vida dos nossos irmãos. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós pedimos cada servo teu, cada serva tua, cada filho teu, que seja iluminado, Pai, da verdade de quem ele é em Cristo Jesus, de quem ele é em Cristo Jesus, de que ele pode em Cristo Jesus, e como ele deve viver em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Senhor Deus, recebe a honra e a glória, o louvor e a adoração, em nome de Jesus, amém? Nós queremos, em nome de Jesus, agradecer a você que participou conosco, você que nos ajudou aí, compartilhando e alcançando mais pessoas, amém, querido? E a nossa oração, amado, é que você seja grandemente abençoado, amado, e altamente favorecido por Deus Pai, através de Jesus Cristo, amém, querido? Só lembrando, queridos, você tem aí no cantinho do seu vídeo o QR Code. Esse QR Code tem as informações nossas para você poder fazer a sua contribuição, amém? Lembrando que nós estamos, irmãos, em fase aqui de construção da igreja, nós não podemos parar nesse momento, muito pelo contrário, é momento de acelerar e poder também assim nos mudar logo para o nosso local próprio, sair do aluguel. Então, querido, em nome de Jesus, diante de tudo que Jesus fez por mim e por você, amado, seja grato. Demonstre essa gratidão, querido, através da generosidade, de contribuir, de trazer teu dízimo, trazer a sua oferta, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Que Deus abençoe a todos. Até quarta-feira, em nome de Jesus.